A Agência Nacional de Saúde Suplementar, ANS, está desde janeiro de 2012 com novas regras para o procedimento de cirurgia bariátrica no Sistema Único de Saúde, SUS. A idade mínima para realizar a cirurgia baixou de 18 para 16 anos. A idade máxima, que antes era de 65 anos, foi retirada. Foram autorizadas novas técnicas de cirurgia. Estão garantidas as consultas pré e pós-operatória e a plástica reconstrutiva para corrigir a flacidez da pele e das mamas. Os planos e operadoras de saúde também são obrigados a oferecer tratamento cirúrgico sem qualquer restrição às pessoas com obesidade mórbida. As cirurgias bariátricas aumentaram quase 90% nos últimos 5 anos, de acordo com a Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica. Em 2012, foram 72 mil. Olá, estamos iniciando o programa Ponto de Encontro, que hoje tem como tema essa cirurgia, também conhecida como da obesidade ou de redução de estômago. Segundo a Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica, atualmente no Brasil há 30 milhões de brasileiros obesos e a tendência é piorar. São dois os nossos convidados para esclarecer o assunto: Hércio Cunha, cirurgião do aparelho digestivo e obesidade do Hospital e Maternidade Celso Pierro, da PUC Campinas, e Karina de Carvalho Magalhães, professora da Faculdade de Psicologia da PUC Campinas. Gostaria de agradecer a participação de vocês aqui para a gente discutir o tema. E quando é que há indicação para essa cirurgia de redução de estômago? Como foi dito, a Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica tem alguns critérios de indicação da cirurgia. Esse critério é baseado no índice de massa corpórea, que é uma classificação da obesidade. É um número simples, a gente pega o peso da pessoa e divide pela altura ao quadrado, vamos chegar num número e vamos classificar esse número numa tabela. Se esse número for até 25, a pessoa tem um peso normal, de 25 a 30, sobrepeso, 30 a 35, obesidade grau 1, 35 a 40, grau 2 e acima de 40, a famosa obesidade mórbida. Quando é que a gente pode indicar a cirurgia para o paciente? Quando esse índice é maior ou igual a 40 ou quando é maior que 35 com alguma comorbidade. O que seria comorbidade? Seria uma doença relacionada à obesidade. As mais comuns são pressão alta, o diabetes tipo 2, a apneia do sono, o colesterol e triglicérides altos, problemas de coluna, de joelho, osteoartrites, né? E essa lista de comorbidade vem crescendo dia a dia. Só mais uma perguntinha, doutor. Por exemplo, se a pessoa tiver 35 nessa tabela aí e ela não tiver nenhum tipo de comorbidade, há indicação ou não? Não há indicação. Não há indicação. Tá. Isso é muito importante porque, já vou falar um pouquinho do risco da cirurgia. A gente tem que colocar na balança risco-benefício. Tá. Então a gente só vai indicar a cirurgia quando a gente tiver uma certeza muito forte de que esse paciente tem uma vantagem maior e vale a pena correr esse risco. Vale a pena. Karina, esses pacientes, eles vêm de uma situação bastante difícil, de dietas constantes, do preconceito da sociedade, de uma baixa autoestima. Como é que vocês trabalham? O que acontece nessa consulta de psicólogo com paciente? O primeiro momento, a gente precisa fazer uma avaliação psicológica realmente desse indivíduo, né, que tem obesidade mórbida e porque até muitas vezes essa obesidade vem também com uma comorbidade com transtornos emocionais ou psiquiátricos, do tipo depressão, ansiedade ou mesmo o transtorno de comer compulsivo. Né? Só para o telespectador entender melhor, por exemplo, se a pessoa tem um desses problemas de saúde, quer dizer, se você não tratar antes da cirurgia, depois não há como, a situação pode ficar pior ainda. Sem dúvida. Um dos exemplos, por favor. A indicação seria, se a pessoa realmente tem um transtorno alimentar do tipo comer compulsivo, ela precisa primeiro tratar desse transtorno alimentar para depois, sim, passar pelo procedimento cirúrgico, para que não ocorra problemas depois, né? E aproveitando esse gancho, essa cirurgia, ela tem uma equipe multiprofissional. Como é que funciona? Isso é fundamental para o resultado, né? Eu costumo dizer para os meus pacientes que não existe nem mágica nem milagre para emagrecer
que a obesidade é uma doença grave e crônica, então nós vamos brigar com ela para o resto da vida, né? E que não adianta fazer dieta, exercício, spa, cirurgia, o paciente tem que querer ser magro. E para ser magro a gente tem que mudar hábito de vida. E aí que entra a equipe multidisciplinar, né? No pré-operatório, né, a Karine falou justamente da preparação emocional, que é fundamental para a gente fazer o diagnóstico de algum transtorno emocional. É importante a gente tentar melhorar ao máximo antes da cirurgia, mas também orientá-lo na parte nutricional, ver a parte clínica, a parte cardiológica, pulmonar, etc., para que a gente tenha resultado. E não só no pré-operatório, mas sim a gente sugere o acompanhamento no pós-operatório para o resto da vida. Né? Por quê? Porque é uma doença crônica, como uma pressão alta, como diabetes, a obesidade é uma doença crônica. A obesidade está ali, a gente está controlando a obesidade. E mesmo com a cirurgia, que hoje é considerado padrão ouro, que seria o melhor método para tratar da obesidade, a gente tem aí um reganho de peso em índices altos, de 20% a 25%. Né? Ah, porque a cirurgia não funciona? Eu não diria isso, mas diria que a pessoa ela se engana ou engana a própria cirurgia. Coisa, né? Então, eu costumo dizer que o preparo e o acompanhamento são mais importantes do que a própria cirurgia em si. Tá. Karine, quando vocês se deparam com um desses problemas que você listou anteriormente para a gente, qual que é o procedimento? Então, a gente trabalha numa equipe multiprofissional, né? Então a gente vai ter provavelmente um protocolo para cada tipo de problema, né? E se for um problema que precisa realmente um investimento de psicoterapia, de intervenção psicológica, a gente vai fazer no tempo que for necessário antes da própria cirurgia e depois também, né? Como o próprio Dr. Hércio falou. Mas uma coisa que é interessante, a gente observar que a obesidade em si não é uma doença em termos do emocional, né? Não é um transtorno emocional ou não é um transtorno alimentar. Ela é uma doença multifatorial, então tem diversos aspectos envolvidos. Então, não necessariamente o obeso vai ter um problema emocional. Ele pode estar bem emocionalmente e estar obeso. E a obesidade está relacionada mais a gostar de comer, a comida sendo um elemento reforçador para ele. Então ele não vai buscar a comida para se livrar de problemas, para tirar a ansiedade, para se esquivar de problemas. Ele vai porque ele escolhe o alimento, ele seleciona o alimento. E com isso ele acaba tendo o problema da obesidade. Então não necessariamente ele tem uma comorbidade. Exatamente. E quando esse paciente aceita de forma fácil esse tratamento anterior à cirurgia? Se o paciente é indicado, encaminhado, porque ele vai passar por um procedimento cirúrgico posteriormente, né, que ele está com a motivação, né, de realizar a cirurgia, ele vem realmente motivado em fazer um acompanhamento psicológico, fazer uma avaliação, até porque ele precisa desse apoio e dessa avaliação para fazer o procedimento. Né? Então, acho que assim, não há problemas em termos de vínculo ou adesão nesse sentido do paciente. Tá. Doutor Hércio, e as técnicas hoje? São inúmeras, né? Nossa, não daria nem para a gente falar todas. Mas como é que tá? Vários programas precisaríamos. Na verdade, eu vou tentar dividir nos grupos que a gente tem. Seriam 3 grupos, né? A gente tem o grupo das cirurgias restritivas, as cirurgias desabsortivas e as cirurgias mistas. Rapidinho. As cirurgias restritivas, elas vão restringir a quantidade de alimento que a pessoa consegue ingerir. Então, seriam só a redução do estômago, a cirurgia da banda gástrica, que é comum hoje em dia. Tá? Hoje em dia, a gente tem uma técnica nova chamada gastrectomia vertical, que é uma técnica restritiva também. Né? As cirurgias desabsortivas é aquela que a gente mexe no intestino. O pessoal fala vulgarmente como cirurgia do intestino, em que a gente vai tirar uma parte do intestino do trânsito que passa a comida. Então, a gente não tem absorção desses alimentos, com isso a gente vai emagrecer. Hoje não existem mais cirurgias puramente desabsortivas, a gente tem as predominantemente desabsortivas. Né? Por quê? Porque ele tem alguns efeitos indesejados. Por exemplo, o paciente vai muitas vezes ao banheiro, o odor das fezes e dos gases são desagradáveis, tem uma desnutrição maior do que nos outros casos. Né? E a gente tem as cirurgias mistas, que pegam um fator restritivo, a gente tem a redução do estômago, e tem um fator também desabsortivo, mas não num grau tão alto quanto na cirurgia predominantemente desabsortiva. Para a gente não ter os efeitos colaterais indesejados, como ir no banheiro, essa questão do cheiro dos gases das fezes, etc. Resumindo, seriam esses 3 grupos. Qual a mais comum? A mais comum é a chamada gastroplastia redutora com bypass intestinal, que seria o que o pessoal fala obviamente de redução do estômago ou capela, em que a gente deixa o estômago pequeno, né, faz uma redução do estômago, separa o estômago, ele vai ficar com cerca de 30 a 50 ml e faz um desvio no intestino também, em torno de 2 metros, né,
mais ou menos, em que a gente não tem os efeitos colaterais de diarreia, de frequência aumentada de ir no banheiro, etc. Essa é a mais comum, mais realizada no mundo, no Brasil, ainda é essa cirurgia, que é uma cirurgia que tem mais de 30 anos já. Tá certo. Só vou prolongar um pouquinho mais. Existem algumas não autorizadas? Esse é um fator importante, né? Existem algumas técnicas que estão ainda em estudo, né? Como, por exemplo, a interposição ileal, que a gente pega um pedaço do intestino fino e joga para cima, que são cirurgias que estão mais voltadas para a cura do diabetes, né? Então, essas técnicas estão sendo realizadas, mas em caráter experimental ainda, né? Em caráter de pesquisa. Ainda não foram aprovadas pelo Conselho Federal de Medicina. Karina, a ansiedade da pessoa antes da cirurgia pode fazer com que ela engorde ainda mais até chegar lá? Como é que vocês trabalham? Existe essa possibilidade e ela precisa ser trabalhada até em termos preventivos, né? Porque é comum a pessoa, num estado de ansiedade, aumentar, né, a ingesta de alimentos, né? Isso para qualquer pessoa. Então isso a gente tem que prevenir para que isso não aconteça. Tá. Né? E no caso do Dr. Hércio, essa pessoa ela tem que emagrecer antes de fazer a cirurgia? Quais são os cuidados? Nossa, essa é uma pergunta muito interessante. Por quê? Porque como nós temos critérios de indicação, e hoje o volume de pacientes que têm convênio médico é grande, o convênio se baseia muito nesses critérios. E o ideal é que a pessoa, sim, realmente perca peso o máximo que puder antes da cirurgia. Às vezes o que acontece? Ela tem uma indicação e nessa preparação ela perde peso e sai dos critérios. Olha. Esse é um problema, por isso que a gente tem que ter bom senso. Não é que essa pessoa tem aquele peso naquele momento, ela não pode fazer, mas ela já vem trabalhando num processo da cirurgia bariátrica. Então a perda de peso é muito bom para o paciente e para o médico que vai operar o paciente. Por quê? O paciente que vai correr menos risco, a técnica vai ficar mais fácil, fica uma cirurgia mais tranquila de se realizar. Isso é muito bom para o paciente que vai correr menos risco na cirurgia. Olha só. Dr. Hércio, Karina, eu vou pedir licença para dar uma paradinha agora para a gente acompanhar uma reportagem do Paulino que mostra a história da Janaína que vai submeter a esse tipo de cirurgia de redução de estômago. Vamos lá? No Brasil, a obesidade atinge 17,4% da população. Os dados são de uma pesquisa do Ministério da Saúde e revelam que entre 2006 e 2012, a obesidade entre os brasileiros teve um aumento de 6%. Com 1,64 m de altura e pesando 106 quilos, Janaína faz parte dessa estatística. Fiz muito regime já na minha vida, já tomei remédio para emagrecer, frequentei academia, mas o joelho não deixa continuar. E eu tô nessa luta já faz muitos anos, desde acho que uns 17, 18 anos. Janaína conta que o peso aumentou mesmo depois da gravidez do filho João Pedro, hoje com 6 anos. Ela já está 37 quilos acima do seu peso ideal. E na medida em que o ponteiro da balança ia subindo, mais complicada ia ficando a sua vida. Por causa da obesidade, tarefas simples do dia a dia ficam mais difíceis para Janaína. Brincar com o filho numa praça, por exemplo, pode se tornar uma atividade bastante cansativa. Às vezes meu marido fala, vamos dar uma volta no Taquaral, e eu acabo às vezes não indo, sabe? Pelo cansaço, pelo suor. Eu começo uma caminhada, tem uma praça aqui embaixo, eu começo uma caminhada, dá 3 semanas meu joelho começa a falhar. A dona de casa passou a se preocupar ainda mais com o peso quando o excesso começou a lhe trazer problemas de saúde. Joelho, eu já fiz fisioterapia, coluna, estava fazendo também fisioterapia, estou com problema na coluna. Para dormir, falta de ar, você tem falta de ar, qualquer coisinha que você faz, né? Meu colesterol altíssimo, triglicérides altíssimo. É bastante coisa, viu? Sem sucesso em suas tentativas de emagrecer, Janaína decidiu procurar a ajuda de um especialista para saber se estava apta a se submeter a uma cirurgia de redução de estômago. A minha última tentativa, eu falei, assim eu acho que eu consigo, né? Depois de passar por uma série de exames e de receber orientações de uma equipe multidisciplinar de saúde, Janaína está só esperando a cirurgia. E ela já tem planos do que vai fazer assim que perder peso. Pode entrar numa loja, comprar uma roupa normal, sair mais com o João para ir brincar. Doutor Hércio, depois da operação, todos esses problemas que ela acabou listando aí, físicos que ela tem, eles acabam
desaparecendo ou minimizando? Isso, né? Na verdade, dependendo do problema, a gente tem uma resolução melhor ou pior, porque depende de quanto esse problema está ligado com o fator obesidade ou o fator metabólico que a cirurgia acaba adequando. Mas falar um pouquinho de números, né? O diabetes tipo 2, a gente tem uma resolução muito bacana, né? Mais de 90% melhoram, né, o diabetes. A apneia do sono, mais de 90%. A pressão alta em torno de 70%. Por quê? Porque existem algumas pessoas que têm pressão alta e são magras. Então, é uma doença que não está totalmente relacionada. Mas o problema de joelho, coluna, com certeza tem uma melhora. Não tem como, né? Eu costumo dizer que nosso organismo não foi feito para carregar esses quilos a mais 24 horas por dia. Quando a gente está acima do peso, a gente está sobrecarregando coração, pulmão, articulação, osso, etc. Então, o organismo ele agradece quando a gente tira essa carga a mais aí que ele teria que carregar no dia a dia. Uhum. Karina, você viu que a relação das pessoas normalmente que são obesas e que vão vislumbram essa possibilidade de ficar mais magras, vir à loja e comprar uma roupa. Porque eu já ouvi falar também que você não escolhe a roupa te escolhe. Sim, sim, sem dúvida nenhuma. Após a expectativa para a cirurgia é muito alta, né? No sentido de modificar toda a qualidade de vida da pessoa, né? E é o que acontece, né? Após a cirurgia, ela vai passar por mudanças muito grandes, não só ao escolher uma roupa, mas ao se olhar no espelho, a questão da autoestima, né? E ela vai ter que adaptar, né? Se adaptar também emocionalmente a esse novo corpo, né? Após a cirurgia, doutor Écio, quais são as etapas? Como é que se dá a perda de peso? Em quanto tempo a pessoa fica no hospital também? Eu falo que a cirurgia não é um processo fácil. Eu falo para todos os pacientes. Assim, porque normalmente o povo fala, está procurando o caminho mais fácil. Não é o caminho mais fácil, né? Aliás, é um caminho muito difícil, eu costumo dizer. Por quê? Porque eu falo que a cirurgia bariátrica é uma cirurgia ingrata. Porque a pessoa entra no hospital, popularmente falando, normal, porque a obesidade não é considerada doença, né? E sai, depois, normalmente 2 dias e meio fica internado, mas sai com cortes na barriga, com dor, tomando só líquido e com o mesmo peso. Né? Então, eu falo que nós vamos ver o benefício dessa cirurgia alguns dias ou meses depois do procedimento. Então, eu falo que é uma cirurgia difícil. Não é né? fácil. E o primeiro mês não é fácil, porque a parte alimentar, a pessoa normalmente fica 2 dias e meio internada. Né? Ela já sai andando, com orientação, inclusive, para fazer caminhada, pode subir escada, tudo. Mas sai com uma dieta, que é a nutricionista que orienta essa parte, mas, só resumindo, a primeira semana, somente líquidos coados. Não é fácil. Uma pessoa que está acostumada com o dia a dia, de repente mudar toda a sua alimentação. E depois vai passando para pastoso e introduzindo os alimentos como uma criança, só que um pouco mais rápido. Né? Ela tem que ficar sem fazer exercício por alguns dias, por causa de problemas que a gente pode ter de hérnia, etc. Tá? Mas a perda de peso ela é muito grande no começo, depois ela vai diminuindo, vai até mais ou menos 1 ano e 2 meses depois da cirurgia, onde normalmente até tem um ganho de peso para ter um equilíbrio. Né? Então, eu falo que esse primeiro ano pós-cirurgia bariátrica é comparado somente ao nosso primeiro ano de vida, em que a gente sai da barriga da nossa mãe, não fazendo nada, e com 1 ano já está andando, esboçando algumas palavras. Então, a mudança é muito grande. Né? Mesmo porque, como a gente falou da roupa, até vou entrar, o preconceito contra o obeso é muito forte. Né? Eu acho que isso a gente tem que brigar para acabar, porque existe um preconceito desde a escola. Existe. Né? Porque a gente ensina o preconceito contra raça, né? contra opção tudo. sexual, mas o obeso ninguém fala sobre isso. Então eu acho que é uma coisa que a gente tem que mudar, que é muito complexo. Tem obeso que não sai de casa. Tem obeso que não sai de casa. Que chega a não sair. Não sai de casa. Porque ele não passa na roleta do ônibus, porque a gente não acaba não imaginando algumas coisas aí que quem é obeso passa. Né? E a gente tem que se solidarizar e entender que é uma doença. Duvido muito que a pessoa é obesa porque quer. Né? Eu acho que tem muitos outros fatores, como já foi dito, é multifatorial a doença. Né? Então, é uma cirurgia que tem um pós-operatório delicado, que tem que ter um acompanhamento multidisciplinar e um acompanhamento da família. A gente percebe que, às vezes, até a família boicota o paciente. Né? Então, imagina só, o paciente recém-operado, chegando em casa, tem um churrasco da família. Nossa! Então, a gente tem que ter, na equipe, a gente sempre tem que trazer a família junto para explicar o porquê, que não é o caminho mais fácil, que a pessoa não está fugindo de um problema, que está encarando de frente, e para a família ajudar também essa pessoa nesse ano tão difícil, né, de tantas mudanças, como a Karine falou.
Agora, Karina, então, reduz o estômago, ou utiliza uma dessas técnicas tal, só que a cabeça continua sendo de gordo. Então, esse é um dos objetivos também da intervenção psicológica, é poder estar mudando essa forma, essa relação da pessoa com a própria comida, com a própria alimentação. Então, o ideal é ela não ter mais essa cabeça de gordo, né, como está sendo colocado. E sim ela poder, por isso que o acompanhamento é pré e pós, justamente para no pré, por exemplo, como ele falou que é recomendado, né, o emagrecimento antes da cirurgia. Do ponto de vista psicológico, também é recomendado. Por quê? Porque a gente consegue observar se aquele paciente consegue ter um controle sobre a própria alimentação, se ele consegue seguir algumas regras, se ele consegue alterar já o seu hábito alimentar, que vai ser orientado pela nutricionista. Se ele já tiver êxito no pré-cirúrgico, a gente tem uma chance muito maior dele ter êxito também no pós, né, na manutenção. Porque não é fácil, né? Tudo aquilo que ele comia, ele tem que ter esse acompanhamento mesmo, né? Sem dúvida. Seria a fase mais difícil, você acha, do ponto de vista psicológico? Sim, eu acho que a fase mais difícil seria o pós-cirúrgico, principalmente nesse primeiro ano, como o próprio doutor S colocou, né? Até porque toda a parte, vamos dizer assim, do desejo de comer ainda está igual ao antes da cirurgia. Então, ele vai ter desejo de comer, ele vai ter vontade. E aí que entra ele conseguir controlar isso, né? Porque ele não vai poder. Né? E daí entra outras fontes de prazer, outras fontes de reforçamento que ele vai ter que ter na vida dele. Né? E é isso que a gente trabalha, aumentando essas fontes de reforçamento, que não seja apenas a comida, a alimentação como uma delas. Né? Doutora Ercia, e os casos de reincidência, que é outra coisa que eu não entendo. Se o estômago ficou pequeno, como que a pessoa consegue voltar a engordar? Na verdade, eu costumo dizer que eu nunca vi alguém voltar a ganhar peso depois de uma cirurgia tecnicamente bem realizada, comendo arroz, feijão, carne, batata frita. Por quê? Porque, na verdade, a gente deixa o estômago pequeno, mas com passagem. Né? Então, alimentos líquidos vão passar tranquilamente. Então, se a pessoa der preferência somente para as coisas fáceis, e as coisas fáceis são, por exemplo, doce, sorvete, leite condensado, né? Bebida alcoólica, né? Os carboidratos descem mais fácil, eu falo os beliscos, por exemplo, amendoim, castanha, pipoca, são coisas que acabam, a cirurgia permite, porque é impossível a gente deixar o estômago fechado. Né? Porque quando a gente pensa em estômago fechado, você fala, nossa, meu estômago vai ficar com 30, 50 ml, mas eu consigo tomar um copo d'água de 300 ml. Assim, claro, porque não é uma bolsa fechada, é uma bolsa que tem uma abertura embaixo que está passando. Né? E tem que deixar passar, porque a pessoa tem que se alimentar. Né? Então, na verdade, eu falo que os casos de reganho de peso são, na grande maioria, erros alimentares. Erros alimentares. Por isso que o acompanhamento pós-operatório, tanto emocional quanto nutricional, é fundamental. Porque às vezes não é a quantidade que a pessoa está comendo, e sim a qualidade. Tá. E são muitos os casos de reincidência? Estatisticamente, em torno de 20%. 20%? Que eu acho bastante pela radicalidade das técnicas. Né? É impressionante. Não que o paciente volta a reganhar o peso que ele tinha antes, mas é que quando a gente faz uma ação meio dramática, né, a gente quer um resultado muito bom. Então, a gente é exigente com o resultado. Então, o reganho de peso, se a pessoa não pede aquilo desejado, que normalmente na cirurgia, nessa mais comum que nós falamos, é em torno de 35% a 40% do peso inicial, né, a gente já considera como um reganho de peso. Já considera? Já considera. Não que ele voltou ao peso inicial, mas que ele não perdeu. Perder até a grande maioria perde. O problema é quando passa um ano e meio, 2 anos depois da cirurgia, que a pessoa está ambientada com a sua cirurgia. Né? Ela já sabe o que ela passa mal, o que ela não passa, então ela vai escolher sempre o que desce bem. Né? Quando, na verdade, ela teria que comer de tudo. A cirurgia é para comer de tudo. Né? Existem as intolerâncias de carne, de arroz, etc. Mas, na verdade, a cirurgia é para comer de tudo. Tá? Proteína, carboidrato, fibra, tudo. É interessante, porque, na verdade, a pessoa opera, mas ela tem que preservar depois uma reeducação alimentar, né? Não existe mágica nem milagre. Volto àquela frase. Não existe mágica nem milagre. Você voltou à sua frase. E a sua pergunta foi muito boa. E a cabeça? Eu falo assim, a gente não opera a cabeça, a gente opera o trato digestivo. A cabeça ainda não existe, cirurgia da cabeça para a obesidade. É que eu distingo fome de vontade de comer. A cirurgia até melhora muito a fome.
Né? Ela melhora, ela tira? Tira porque ela diminui a produção de grelina, que é o hormônio da fome. Então, realmente, ela tira a fome, a cirurgia. Tem paciente que eu tenho que brigar para ele comer até, porque tira a fome. Mas a vontade de comer é, aí a Karina pode falar melhor, totalmente emocional. E essa a gente não mexe, essa aí tem que deixar com o profissional adequado. E dessa reincidência de 20%, quais os aspectos emocionais? Então, por isso a questão da avaliação no pré-cirúrgico, né? Porque se esse paciente tem uma comorbidade de um transtorno depressivo ou ansioso, ou tem um transtorno de comer compulsivo, ele, após a cirurgia, ele vai ter que substituir de alguma forma esse problema. Então, por exemplo, se ele não vai conseguir comer de uma forma compulsiva, ele vai acabar utilizando um outro método para poder aliviar toda a sua ansiedade, toda a sua tensão. Então, existem alguns problemas que eu já vi da pessoa começar, por exemplo, a ingerir bebida alcoólica. Interessante. Né? Até porque também, como muito bem explicado, há a possibilidade dessa ingestão de líquido, né? Até numa quantidade aí razoável, e a pessoa acaba substituindo a compulsão dela. Então, esse é um grande problema. Não é tão comum, mas é um problema que a gente tem que também prevenir. Né? Então, a educação alimentar é fundamental. Né? E casos também muito conhecidos do leite condensado, né? Que acaba tendo o fator aí também reforçador, né? Do doce, e que também tem uma fácil ingestão. Então, a gente precisa preparar o paciente nesse sentido também. Né? Porque muitas vezes ele vai buscar essas outras formas de alimentos, essas outras formas de gratificação, e não tem consciência de que pode prejudicar realmente todo o procedimento, todo esse processo que ele passou. Né? Tá. Para a gente poder encerrar, já que a gente está chegando no final, com boa indicação, quer dizer, com todo esse acompanhamento, com essa equipe multiprofissional, uma operação dessa pode mudar a vida de alguém mesmo. Ah, com certeza. Isso é muito claro. É constatação mesmo. Isso já é até estatisticamente comprovado. Contra os números a gente não pode discutir. Tá certo. Karina? Existe o antes e depois realmente da cirurgia. Então, é muito prazeroso ver a questão da felicidade, da qualidade de vida, da realização, da autoestima aumentando, né? De relacionamentos novos surgindo. Né? Então, é muito gratificante realmente. Doutor Hércio, Karina, eu agradeço a participação de vocês aqui e todos esses esclarecimentos. Tá? Eu que agradeço. Obrigado. Obrigada. E a gente fica por aqui até o nosso próximo encontro. Até lá!